Oséias 11. Vamos ler os 4 primeiros versos. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-o pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. E fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas. E lhes dei mantimento. Até aí. Vamos orar? Senhor, conduz, ó Pai, as nossas mentes a, mais uma vez, ao longo de nossas vidas, ouvir a Tua palavra. Que ela nos abençoe, que ela nos oriente, nos ensine, que ela leve Jesus Cristo a ser honrado e glorificado em nossa igreja e em nossas vidas. Nós assim pedimos e oramos por Jesus. Amém. Os profetas menores são 12 e são chamados de menores ou de profetas menores por causa da pequena quantidade dos seus escritos. Antigamente eles eram chamados de os 12. Os 12. Como se fosse uma única obra de 12 volumes. Eram assim denominados. Quando alguém vai decorar os livros da Bíblia, normalmente a parte que a pessoa tem mais dificuldade em decorar os profetas menores. Chega ali, existe uma certa dificuldade da nossa mente, porque o nome daqueles camaradas ali não são nomes muito comuns, e a ordem em que eles estão, a gente se perde. O primeiro dos profetas menores dessa repartição dos livros bíblicos, onde se passa então aos profetas menores, o primeiro deles é Oséias. O nome Oséias significa Jeová é a salvação. Oséias ele foi profeta em Samaria, ou seja, naquela parte na capital do Reino do Norte, quando o Reino de Deus se separou em 10 tribos, o Reino do Norte, 2 o Reino do Sul. Oséias foi profeta nesse reino, o Reino do Norte. Mas nos últimos anos do seu ministério, ele sai do Reino do Norte e vai profetizar na capital do Reino do Sul, Judá. E parece que ele faz isso, parece que ele migra de um lugar para o outro, porque depois dos seus constantes apelos aos seus conterrâneos, ele percebe que foi tudo em vão. E acredita-se que o livro que ele escreveu tenha sido exatamente nesse momento em que ele vai para o Reino do Sul, em que ele está ali naquele período final do seu ministério, é que ele escreve essas palavras que hoje nós temos em mãos. Oséias, ele profetizou durante 6 décadas, ou seja, 60 anos de ministério, e isso aconteceu próximo do século VIII a.C., ou seja, 800 anos antes de Jesus, há cerca de 2.800 anos atrás. Durante essas 6 décadas, reinaram lá em Judá, para onde ele migrou, os reis Uzias, Jotão e Acais. Então, se você estiver lendo ali o livro dos reis e ler o que aconteceu no período desses reis, saiba que Oséias está profetizando naquela época.
E no período de um rei que vai ficar um tempo maior lá no Reino do Norte, em Samaria, um camarada chamado Jeroboão II. Oséias, ele viveu na mesma época, ou foi contemporâneo, de 3 outros profetas: Amós, Isaías, o mais famoso dos 3, e Miqueias. No entanto, diferentemente de Oséias, que foi profeta do Reino do Norte, esses 3 profetas profetizaram no Reino do Sul. Diz a Bíblia que durante o reinado de Jeroboão II, lá no Reino do Norte, onde Oséias passou grande parte do seu ministério, onde as suas principais profecias aconteceram, nesse período em que Jeroboão II governou o Reino do Norte, esse reino gozou de grande prosperidade. Mas foi nesse momento de grande prosperidade que o povo de Deus ali se tornou um povo idólatra e muito corrupto. Às vezes isso acontece, né? Em períodos de prosperidade, nós nos afastamos de Deus. Há um pensamento que diz que existem 2 tragédias na vida. Uma é não conseguir o que se deseja, e a outra é conseguir. E quando a gente consegue, nós nos afastamos do Senhor. E nesse período de prosperidade, o povo de Israel se tornou um povo idólatra. Quem lê o livro percebe que, politicamente, os príncipes eram homicidas e libertinos. Religiosamente, os sacerdotes, eles estavam chafurdados em fraudes, não tinha nenhum pudor. Socialmente, o povo declinava a níveis baixíssimos na sua moralidade, muito idólatra, como disse. Quem lê ali o contexto de Oséias percebe que lá no Reino do Norte existe um problema sistêmico que afetava todas as áreas da sociedade, todo o reino. Então é nesse contexto que Oséias é convidado por Deus para profetizar. Deus chama Oséias nesse momento de grande idolatria, de príncipes corruptos, de sacerdotes fraudulentos, de povo idólatra. E Deus chama Oséias e diz assim: eu vou te dar a tarefa de ir lá e denunciar o pecado dessas pessoas. O seu papel é colocar o dedo na ferida deles, dos governantes, dos sacerdotes, das autoridades religiosas, que não é um trabalho fácil. Começa a pregar sobre pecado, né? Para aqueles que realmente são pecadores. E aí Oséias então avisa. Ele começa a pregar e ele diz assim: olha, se vocês não se arrependerem, Deus vai vir com um julgamento terrível e é inevitável se vocês não se arrependerem. O povo não se arrepende e é exatamente isso que aconteceu. A história mostra que no final do século VIII, Samaria cai, os assírios invadem a capital do Reino do Norte, Samaria, levam as 10 tribos cativas e eles nunca mais retornam. Foi nesse momento que teve fim o Reino do Norte. Quem lê o livro de Oséias percebe que a vida pessoal de Oséias foi usada como uma parábola, como uma história que transmitia uma mensagem para o povo. Ou seja, a vida foi a mensagem que ele tinha que transmitir para o povo. A experiência que Oséias teve com a sua esposa deveria ser uma lição a respeito da relação de Deus para com seu povo, ou do seu povo para com Deus.
Você já ouviu aquela expressão, ou alguém dizer assim, ó, quando ele sentir na pele, ele vai dar valor. Aí é que ele, que ela vai ver o que é bom. O que está por trás dessa expressão é a ideia de que nós, seres humanos, ou as grandes lições que nós, seres humanos, aprendemos, são aquelas que acontecem quando vem na nossa carne. As grandes lições nós aprendemos na hora da dor, porque ninguém aprende nada com alegria. Parece que foi isso que Deus desejou fazer através da vida de Oséias. Para quem não conhece, ou para quem conhece pouco a história de Oséias, eu vou fazer aqui, utilizando alguns textos bíblicos, um rápido resumo da vida de Oséias. Oséias, como disse, ele foi ordenado por Deus a se casar com uma mulher chamada de Gomer. Olha aí verso 2 e 3 do capítulo 1. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Interessante esse método de Deus, né? Vai e se casa com uma prostituta. Como se Deus hoje chegasse para um pastor solteiro e dissesse o que para ele? Procura ali uma prostituta e case-se com ela. Interessante. Essa mulher dá a Oséias 3 filhos. O primeiro desses filhos, eles colocam o nome de Jezreel. E esse menino indicava ou apontava para o castigo de Deus. É o que o nome dele significa. Jezreel significa o seguinte: olha, o castigo de Deus está vindo. Versos 4 e 5 do capítulo 1. E disse-lhe o Senhor: coloque o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Primeiro filho. Segundo filho, nasce uma menina. Colocam o nome dela de Loruama, que significa desfavorecida, simbolizando o quê? A retirada do favor de Deus do Reino do Norte. Então olha só, primeiro filho de Oséias com a prostituta, Jezreel. Deus vai mandar o juízo. O povo não se arrepende, o tempo vai passando, nasce uma outra filha. Oséias, coloca o nome nela de Loruama, significando que eu tirei o favor ou a graça de cima do povo. É desfavorecida. E isso, vai dizer o livro, aconteceria só com o reino do norte, com Israel. Porque lá com Judá, o reino do sul, o tratamento de Deus com o povo dele lá no reino do sul era outro. Se você observou aí no verso 6, Deus dizendo: coloque o nome de Loruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Agora o que diz o verso 7, porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei. Então o juízo é sobre o norte. O tempo passa e nasce um terceiro filho, cujo nome é Loruama, versos 8 e 9. Depois de haver desmamado a Loruama, concedeu e deu à luz um filho e disse-lhe: coloque o nome de Loami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus.
Então, começa avisando que o juízo vai vir. Jezreel. O povo não se arrepende, coloca o nome de Lo-ruama, porque eu tirei o meu favor de cima do povo. O povo não se arrepende e, por fim, coloca o nome de Lo-ami. Significa o quê? Vocês agora não são mais o meu povo. Então não tenho mais nada com vocês, não vou mais defender vocês. O que vai acontecer é que os assírios vão vir e vão destruir vocês. Depois desses 3 filhos, a esposa de Oséias é infiel a ele novamente e ele se separa dela. Olha o que diz o verso 2 do capítulo 2. Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Desvie ela as suas prostituições da sua vista e os seus adultérios dentre os seus seios. Diz o texto que ela vai trilhar ou vai voltar para os caminhos de prostituição. E o negócio é tão complicado que ela se torna uma escrava. E aí lá no fim, Deus ordena a Oséias e diz assim, ele volta lá, vai lá no mercado de escravos e compra a sua esposa, que era adúltera e agora é escrava, no mercado de escravos. Capítulo 3, versos 1 e 2. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas, comprei-a para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio homer de cevada. Então, basicamente é essa a história do livro de Oséias. Claro que a gente vai ver as aplicações, mas o livro ele pode ser dividido em 2 partes. Primeira parte, os 3 primeiros capítulos, Deus ele vai transmitir o seu ensinamento ao povo através da parábola da vida pessoal de Oséias, da vida familiar de Oséias. Deus ele usa a aflição do profeta como ilustração para falar ao seu povo. Isso acaba nos mostrando que o livro, na verdade, não é sobre Oséias, o livro é sobre Deus. E aí na segunda parte, que vai do capítulo 4 até o 14, a mensagem de Deus ela é exposta para o povo através da pregação, através do anúncio profético. Oséias ele vai anunciar repreensão, punição e perdão. Repreensão, punição e perdão. As 3 ideias, elas correm juntas nesses capítulos, elas estão entrelaçadas. Isso significa que o livro de Oséias mostra o método que Deus utiliza para restaurar aquelas pessoas que se desviam dos caminhos dele. Não é por acaso que o verbo que mais aparece no livro de Oséias é o verbo voltar. Então é um livro que faz um apelo àquela pessoa que se desviou dos caminhos do Senhor. E aí, quem lê o livro de Oséias pode aprender pelo menos 3 verdades acerca do amor de Deus. Primeiro, o amor de Deus é um amor que repreende. O amor de Deus repreende o objeto do seu amor. A cultura ou a sociedade na qual nós vivemos é uma sociedade que tende a colocar em lados opostos os conceitos de amor e de repreensão. A nossa sociedade defende a tese de que quem ama não repreende. Não tem aí uma lei que diz que não pode bater no filho? Resultado dessa ideologia. Mas quem tem filho sabe
que as coisas não podem ser assim. Pelo contrário, a Bíblia diz exatamente o oposto. A Bíblia diz que quem ama o seu filho, o repreende. Ou seja, se não repreende, é porque não ama de verdade. Ou é um amor que falha. Então, Oséias nos lembra que uma parte do amor, uma parte essencial do amor, é repreender, é advertir acerca do mal. Olha o que diz aí o capítulo 4, a partir do verso 1. Acompanhe aí. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente ao outro, por isso a terra se lamentará. E qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento, porque rejeitaram o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim, eu mudarei a sua honra em vergonha. Então, esse texto aqui nos mostra qual era o estado do povo. O texto mostra que o povo vivia numa tremenda imoralidade e idolatria. E Deus foi lá e repreendeu o povo. E repreendeu em tom severo. Vocês não podem fazer isso, vocês estão errados. Mas nem por isso Deus deixou de amar o povo. Repreensão e amor andam juntos, diz a palavra de Deus. E isso em todos os tipos de relacionamento. A Bíblia diz que o amor bíblico não é aquele amor que ignora o pecado, não é o amor que fala bem das coisas erradas, da imoralidade. O amor bíblico não é aquele amor que diz que está todo mundo indo para o céu e ninguém vai para o inferno. O amor bíblico não diz que todos estão certos e que ninguém está errado. O amor bíblico é um amor que repreende, chama a atenção. É muito interessante observar que Jesus, ele sempre se mostrou amável e paciente com grande parte das pessoas. Só saía um pouco do tom quando era com os fariseus. Mas com todas as pessoas a quem ele se demonstrava amável e paciente, mesmo assim, o que Jesus fazia? Jesus expunha a maldade delas. Jesus as repreendia quando elas pecavam. Mesmo com amor e com paciência, Jesus denunciava as coisas erradas, as falsas doutrinas. Jesus falava dos hipócritas. Mesmo com um coração terno de amor, Jesus falava das atrocidades do inferno. Falava abertamente do castigo. Mesmo sendo uma pessoa extremamente amável, ele condenou o mal. E condenou o mal cheio de amor. Então, gente, o que o livro de Oséias nos mostra é que o amor de Deus é um amor que repreende. O autor
de Hebreus diz que Deus repreende aquele que ama. Então, Deus nos repreende sim. E aí, o livro de Oséias diz que Deus não fica apenas na repreensão. Se a gente não ouvir a mensagem de Jezreel, o castigo vai vir, a repreensão. Se não ouvir a mensagem de repreensão, o amor de Deus, diz o livro de Oséias, também é um amor que pune. Às vezes parece que Deus precisa dar um passo a mais. Ele precisa sair da repreensão e chegar até a punição. Diante do erro, diante do pecado, a primeira advertência, ou a primeira atitude é a repreensão, a advertência, a admoestação. Não tendo efeito, o segundo passo, que é a punição, entra em ação. Olha o que diz aí o verso 1 do capítulo 8. Põe a trombeta à tua boca. Ele virá como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Versos 7 e 8. Semearam vento e cegarão tormenta, não haverá seara, a erva não dará farinha, se der, tragá-la-ão os estrangeiros. Israel será devorado. Agora está entre os gentios como um vaso em que ninguém tem prazer. Verso 14. Israel se esqueceu do seu Criador e edificou templos. E Judá multiplicou cidades fortificadas, mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, que consumirá os seus palácios. Capítulo 9, verso 7. Chegarão os dias de punição, chegarão os dias da retribuição. Israel saberá. O profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da tua iniquidade também haverá grande ódio. Verso 9. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Capítulo 13, verso 9. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, a saber, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades, e os teus juízes, dos quais dissestes, dá-me reis e príncipes? Dei-te um rei na minha ira e tirei-o no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe sobrevirão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Verso 16. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas grávidas serão fendidas pelo meio. Então o que Deus está falando aqui? De punição. Abre lá em Hebreus capítulo 12. A partir do verso 4. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação, que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama
e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportar